Seguimos com a disciplina de Prevenção e Controle de Sinistro, aula 3, do curso técnico de Segurança do Trabalho, professor Vital. Nessa aula 3 a gente vai ver as normas sobre a prevenção e combate a incêndio. Embasamento legal. As medidas de empresas são obrigadas por lei a adotar e prevenir combate a incêndio. Não deve ser vista como um custo a mais pelo empresário, e sim a questão dele estar se precavendo quanto a prevenir o seu patrimônio, aonde no momento em que tiver qualquer tipo de sinistro desse, o mesmo vai estar resguardado com uma equipe treinada de combate e com os materiais todos em dias e todos dentro do prazo de validade. A norma regulamentadora NR23, proteção contra incêndio, ela traz em seu artigo 23 de 1978, proteção contra incêndios do Ministério do Trabalho e Emprego. É uma das normas que determina as diretrizes básicas da prevenção de incêndios, a qual qualquer empresa deve se enquadrar para planejar e executar um plano de prevenção e combate de incêndio eficiente. Ou seja, não necessariamente é apenas você comprar agentes extintores, mas sim ter pessoal qualificado para manusear o mesmo. E dependendo do porte, você vai ter a quantidade de extintores por determinada área, também a classe de risco no seu ambiente, onde os mesmos são mensurados e calculados para poder chegar nesse total, ver o grau de risco, o grau de evacuação desses ambientes, onde o mesmo também pode ser colocado outros tipos de agentes de extinção dentro desse ambiente, dependendo da quantidade de pessoas ali presentes e da quantidade de risco em que envolva a atividade. A norma brasileira, NBR 12.693, Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio. Essa norma brasileira tem como principal objetivo determinar as condições mínimas exigíveis para a realização de projetos e instalações de normas de proteção a extintores de incêndio sobre rodas, ou seja, dentro dos transportes hoje em dia que transitam no nosso ambiente, não é mais exigido que os mesmos portem esses extintores, mas cabe aos proprietários fazer a precaução do mesmo. No entanto, em toda a frente de serviço, onde você tenha um gerador, onde você tenha materiais elétricos que podem entrar em curto, ou seja, você é obrigado a ter um agente extintor ali presente nas suas atividades. Faz parte de um projeto de instalação de sistema de proteção contra incêndio. Determinar o grau de risco da empresa, que é muito importante, ou seja, é ele que vai delimitar o quantitativo de pessoal treinado, da quantidade de gente na brigada e dos materiais presentes. Determinar a quantidade de equipamentos necessários, distribuição de equipamentos pela área da empresa, ou seja, quais áreas? Você tem um laboratório de informática, ou seja, você está suscetível ao risco de um curto elétrico, ou seja, qual tipo de extintor que você colocar ali presente? Ou seja, um extintor de classe C, onde você vai ter o pó químico para poder fazer o combate naquele fogo. Ou seja, se você tem uma biblioteca, que você tem tanto os computadores como você tem um livro, aí sim você já vai ter duas classes diferentes de extintor presente naquele ambiente. Ou então você compra um extintor da classe ABC, onde ele vai atender todos esses tipos e essas classes de incêndio. Sinalização para identificação dos locais, montagem de brigada de incêndio, elaboração de um plano de abordagem da área, sistema de iluminação de emergência, e a sinalização também, uma sinalização que, que tenha grande eficiência quando aperta de luz, sistema de alarme de emergência quanto à questão de sinais sonoros para que todos evacuem e que tenha ensaios e treinamentos quanto a isso. Quanto à determinação do grau de risco de incêndio. O grau de risco de incêndio é determinado pela tarifa de seguro do incêndio do Brasil, determinado no anexo A da NBR 12.693/2010, de acordo com a TSIB e a NBR 12.693/2010. O grau de risco de incêndio é classificado em três classes. Classe A, que é risco pequeno,
classe B, risco médio e classe C, risco grande. Ou seja, essa determinação desses graus, classe A, risco pequeno, uma carga de incêndio, onde você tem de 300 microjoules por metro cúbico. A classe B, onde você tem acima de 300 microjoules por carga de incêndio, até 1.200. E a classe C, você tem acima de 1.200 microjoules. Excluídos os depósitos que devem ser considerados como classe B. Ou seja, que tipo de depósito? Gás, combustíveis. Determinação da quantidade de extintores. Determinamos aquela quantidade e as classes, determinada a capacidade de extintores equivalentes, ou seja, 2A, carga de 75 litros, capacidade extintora de 10A. Espuma mecânica, gás carbônico, ou seja, todos esses vai variar de acordo com o tipo de capacidade extintora equivalente e a carga presente no mesmo. Quanto a classe de fogo, em termos de risco baixo e alto, a capacidade extintora, onde baixo significa 2A e a distância máxima a ser percorrida é de 25 metros, ou seja, diante disso você vai estar colocando um extintor diante do outro, ou seja, se for risco baixo e uma classe extintora mínima, no caso 2A, você coloca cada extintor de 25 a 25 metros, ou seja, assim que você vai estar fazendo essa mensuração e quantificando esses extintores dentro do seu ambiente. Seguindo aqui da mesma forma, quanto à questão da capacidade e a distância percorrida, onde temos aqui um fogo mais diferente, onde temos fogo de classe B, ou seja, de classe A vai ser uma medida, que nem já viu aqui anteriormente, porque ele tem um baixo, um médio, um alto, diferente das outros agentes extintores, ou seja, porque os materiais sólidos, eles requerem uma maior quantidade de energia para poder fazer a sua carbonização. Na classe B já requer uma distância mínima a ser percorrida. Seguimos a determinação da capacidade de extintoras e das distâncias a ser percorrida por extintores de fogo classe C. Nesse tipo de classe de fogo, devemos ter cuidado de não utilizarmos agentes extintores condutores de eletricidade. No caso, não utilizar os de classe A e B. Aí aqui nesse slide a gente traz para vocês as mensurações e os quantitativos quanto à altura do piso, a altura máxima do chão, que pode ficar de 1,60 m, aonde vocês têm a parte de sinalização de teto, sinalização de piso, largura e distância. Temos também o grampo, que é fixo na parede. Por que não pode colocar alto demais? Porque para não ter nenhum tipo de acidente. Essa sinalização para quê também? Para que as pessoas não esbarrem, não tenham nenhum tipo de lesão. E ficamos por aqui com essa aula e até a próxima.